Agora sim. Então, a única razão que nós encontramos na Bíblia para a gente poder deixar uma congregação local, né, e partir para uma outra congregação é exatamente o falso ensino, né? Quando há um falso ensino, quando essa liderança, ainda que ela foi alertada sobre esse falso ensino, né, ela continua, ela persiste em ensinar a aquilo que a Bíblia ela não dá respaldo. Então a Bíblia nos orienta a poder então procurar um outro lugar que venha nos ensinar, né, de forma correta, né? Porque o objetivo da igreja é exatamente esse. O objetivo da igreja, lembra que nós falamos, né, para com Deus adoração, para com os irmãos edificação, para com o mundo evangelização, né? Então, nesse quesito de encontro com os irmãos, o objetivo é que a gente possa edificar um ao outro. Se não está havendo edificação correta, então é preciso procurar um lugar aonde haja essa edificação, esse ensino correto das Escrituras. Então, vamos lá. Outra coisa que nós precisamos pensar é que não existe um respaldo bíblico, né, para um governo. Nós vamos falar sobre o governo da igreja. Nós não temos um respaldo bíblico para um governo global da igreja, né? Uma pessoa que ela venha exercer uma função, né? É, aonde toda igreja esteja subordinada, porque a igreja ela está subordinada a uma única pessoa que é Cristo Jesus, né? Então a Bíblia ela não nos ensina a trabalhar pela pureza da igreja visível e por sua unidade. A Bíblia nos ensina a trabalhar pela pureza da igreja e sua unidade. Porém, isso não significa que devemos buscar um governo de amplitude global para a igreja. Então, assim, essa proposta, né, de uma pessoa que venha representar, né, a igreja em toda a terra, ela não é bíblica, né? É por isso que Paulo, quando ele está ensinando a respeito do governo da igreja, ele ensina que aonde a igreja ela nascer e ela tiver agora condições, né, de se autossustentar, essa igreja então precisa ter uma liderança que venha governar essa igreja de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. A, a unidade está em buscar a cooperação e associação entre os grupos cristãos, né? Então, assim, essa busca da unidade, ela precisa existir, mas não a busca de uma eleição de um governo mundial, né, da igreja. E aí, então, agora nós temos o poder da igreja, né? Nós lemos, né, que Jesus ele transfere esse poder à igreja. Ele tanto diz isso no texto que nós lemos na aula passada, em Mateus 16, quando ele diz assim: Eu te dou as chaves do reino, e nós estudamos, né, que chave significa poder, autoridade, né? Quando a gente olha para as escrituras, sempre que fala de chave, está falando desse poder que tem lá em Apocalipse, quando diz assim que o Senhor tem as chaves, né? E ele abre a porta e ninguém pode fechar, está dizendo que o Senhor tem autoridade para poder abrir portas e fechar portas que ninguém, né, mais tem. Mas ele transfere esse poder para a igreja. Tanto que quando ele está no monte com os discípulos, após a ressurreição, ele também diz isso. Ele diz assim: todo poder foi me dado no céu e na terra, vão agora nesse poder. Eu estou com vocês, estou validando esse poder na vida de vocês, né? E aí o ensino de Paulo, eu quero ler esses dois textos, né, das Escrituras,
Quem puder pode abrir aí em 2 Coríntios 10, 3, 4 e Efésios 6, 10 ao 18, né? Para nós notarmos que esse poder que o Senhor confere à igreja é um poder para aquilo que nós denominamos como batalha espiritual, né? Uma guerra contra as forças da maldade, né? Contra o reino das trevas. Então, quem pode ler aí? 2 Coríntios 10. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, Paulo está dizendo, né, que embora estejamos na carne, mas as nossas armas elas não são carnais, né? Mas elas são armas espirituais e poderosas em Deus para poder destruir, né, toda fortaleza, todo sofisma, todo pensamento contrário à palavra de Deus, né? Então, o Senhor nos dá essa autoridade, né? É essa autoridade que Paulo ele usa por onde ele está passando, quando ele chega em Atenas, né, que ele se sente tão incomodado com toda aquela idolatria. Paulo usa dessa autoridade no Areópago, né, e usa agora essas armas poderosas em Deus para destruir, né, todo pensamento contrário e levar cativo agora o pensamento das pessoas a Cristo Jesus, né? E aí, então, agora nós temos também o mesmo Paulo, mas agora escrevendo aos Efésios, no capítulo 6 ele fala sobre essas armaduras que Deus nos dá. Quem pode ler? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Obrigado, Gabriela. Vocês viram, né, que Paulo está dizendo que o Senhor ele disponibiliza para nós todo esse armamento, né, para que nós possamos ficar firmes nos dias maus, nessa luta contra os dominadores desse mundo, né, sobre principados, sobre potestades, né? E aí é interessante quando a gente, não sei se vocês ouviram sobre isso, mas quando eu me converti, falava muito sobre batalha espiritual naquela direção, né, de estar num lugar ah, de madrugada, orando intensamente, né, repreendendo os espíritos malignos, né? É interessante, mas o que a Bíblia nos dá de direção é que a batalha espiritual ela acontece diariamente, né? E como é que nós estamos batalhando contra o reino das trevas? É exatamente quando nós estamos usando toda essa armadura que Deus nos dá, né? Quando nós estamos vivendo a verdade, quando nós estamos proclamando o evangelho, quando nós estamos fingindo, né? A, a nossa cabeça com o capacete da salvação, quando nós vivemos uma vida de justiça, né? Ah, todas essas armas, elas
são oferecidas para nós diariamente. E na proporção que nós vamos usando esse armamento, nós estamos em batalha constante contra o reino das trevas, né? E nós saímos vencedores, porque Paulo vai dizer que esse é o forte poder de Deus na nossa vida, né? Paulo ele reconhece, é interessante se a gente continuar aí, Paulo vai dizer assim, ó, ore por mim, irmãos, né? Então, assim, Paulo reconhece que ele é um fraco, mas que através das orações dos irmãos, esse armamento na vida de Paulo é vivido. E ele então agora tem autoridade para poder proclamar o evangelho, ele tem autoridade porque a vida dele está condizendo, né, com tudo isso que ele está ensinando. Então, assim, batalha espiritual, que é esse poder que Deus nos dá, tem a ver exatamente com essa armadura que não é física, mas que é uma armadura poderosa em Deus, né? Que são essas partes que nós encarnamos na nossa vida, colocamos na nossa vida. E aí, com toda certeza, a gente é vencedor, né? Ah, É interessante também que nós vamos ver que nessa autoridade, né, nós temos alguns episódios aí com Ananias e Safira, né, que é Pedro, e também com Elimar, que Paulo ele entra nesse combate, né? E a pergunta é: esse poder pertence hoje à igreja? É interessante que os textos bíblicos eles não mencionam que esse poder é dado à igreja, mas Paulo diz que esse poder foi dado para ele, né? E em contrapartida também foi dado para Pedro. Então, assim, é um poder específico para um tempo específico. Claro, nós não podemos dizer que Deus não possa usar alguma pessoa, né, nessa direção hoje, mas não é algo que a gente pode reivindicar e dizer, olha, é um poder que é dado a toda a igreja, né, para em algum momento poder usar desse poder contra uma pessoa que está opondo ao Evangelho, né, que está mentindo ao Espírito Santo. Mas esse poder foi usado bem específico na vida dessas pessoas, né? Os dois morreram, o outro acabou ficando cego, né? E Paulo, ele também, quando a igreja de Corinto, porque não sei se vocês estão familiarizados, mas a segunda carta de Paulo é uma carta onde Paulo está defendendo o apostolado dele, porque a igreja de Corinto que ele fundou é uma igreja que não está reconhecendo Paulo como um apóstolo, né? E o argumento da igreja de Corinto é que Paulo ele era fraco. Paulo ele era muito poderoso nas palavras. Quando ele escrevia, ele era poderoso, mas pessoalmente ele se mostrava uma pessoa fraca. E aí Paulo diz: olha, eu estou escrevendo para vocês, estou dando a oportunidade de vocês se arrependerem, mas se vocês não se arrependerem, eu posso usar dessa autoridade que Deus me deu, e aí vocês vão ver, né, que o nosso poder não é só nas palavras, mas o nosso poder também ele pode ser evidenciado, né? Então, é um poder que Deus ele dá para os apóstolos naquele tempo, mas que não é transferido, né, para toda a igreja. Em contrapartida, esse poder, né, e essa armadura, ele é dada a toda a igreja, e nós temos agora, nesse próximo slide, né, o poder dessas chaves que o Senhor dá para Pedro, em contrapartida também dá para toda a igreja, né? A igreja tem as chaves que abrem a porta para a entrada do pecador no reino, através da pregação do evangelho. Então, quando Jesus ele diz assim para Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, né? E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Eu te dou as chaves do reino. Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra também será desligado no céu. Então,
esse ligamento aí, essa autoridade que Deus dá para a igreja de poder proclamar o evangelho e abrir as portas do reino do céu para as pessoas através da proclamação do evangelho, né? Pedro ele começa a usar esse poder transferido a ele e à igreja exatamente no dia de Pentecostes, quando ele coloca de pé. É um homem fraco, juntamente com amigos e irmãos fracos, mas que agora, no poder do Espírito Santo, se colocam de pé, prega um sermão onde Cristo é o centro, né, daquela pregação, e a Bíblia vai dizer que naquele momento Pedro usa essas chaves e o reino dos céus é aberto para quase 3.000 pessoas. Então, Paulo, quando ele está falando dessa autoridade na carta aos Romanos, ele vai dizer assim: olha, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, se não houver pregação, não existe poder para poder abrir, né, essas portas do reino dos céus. Então, a igreja tem o poder, a autoridade de poder levar as boas novas do evangelho para as pessoas e automaticamente ela então tem essa chave que abre as portas do reino dos céus. E aí a igreja ela exerce através da disciplina eclesiástica a chave que desliga o faltoso não arrependido, né? Então a igreja também tem essa autoridade. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, mas quando Jesus fala para Pedro, ele usa, né, a palavra no plural. Então ele diz: eu te dou as chaves do reino. E aí a gente tem, logo no contexto imediato, por isso que eu li Mateus 18, né, nós temos então esse ligar e desligar. Jesus diz: aquilo que vocês ligarem na terra, né, será ligado no céu, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, essas chaves aí no plural significa que a igreja ela tem o poder de abrir as portas do reino dos céus para que os pecadores arrependidos entrem pelos portais eternos, mas a igreja também tem a autoridade de administrar a disciplina na igreja e de desligar aquele faltoso não arrependido, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí nós temos também a questão do poder do Estado, né? O poder da igreja é espiritual, pois suas armas não são carnais, foi o que nós lemos, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Mas e ouviram alguma coisa sobre uma grande discussão, né? Se o cristão ele pode pegar em armas, né? E aí aquele texto que Jesus diz assim: olha, quando vocês saíram para pregar o evangelho, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada, mas agora eu estou dizendo para vocês que vocês precisam levar, né? Agora que eu estou deixando vocês, vocês precisam levar agora bolsa, precisam levar alimento, né? Quando vocês forem. E aí Jesus diz assim: olha, e quem é, não tem espada, venda e compra uma. E aí um dos discípulos disse assim: Senhor, nós temos aqui duas espadas, né? Aí Jesus disse assim: basta, essas espadas bastam, né? E aí algumas pessoas dizem assim: olha, o cristão ele precisa, né? De armamento, e aí eu não quero entrar nessa questão se o cristão pode ter arma ou não ter, né? Alguns acreditam que pode, outros acreditam que não podem, mas o nosso ponto-chave aqui é a igreja tem o poder de, através da força física, né, levar as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Cristo, né, e se tornar um cristão. A resposta bíblica é não. As nossas armas, elas não são carnais, elas não são físicas, mas elas são espirituais, né? Tanto que a igreja, na época das cruzadas, em outras épocas, ela cometeu um grande erro nesse propósito, né, de conquistar território, de impor a fé para outras pessoas, né, através da força. Não é isso que Jesus ensina, né?
Jesus ensina que a chave que nos dá poder é através da proclamação do evangelho e da conversão dessas pessoas, né? Então a igreja ela não tem o poder de arma. Quem tem o poder de arma é o Estado. Ao Estado, Deus dá então o poder de usar a arma, né? E aí nós vamos ter, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ter um respaldo que Deus ele dá para os governantes esse poder até mesmo para disciplinar o próprio povo dele, para trazer juízo sobre o próprio povo dele, né? Então, o poder de usar força não é da igreja, mas é do Estado. Em contrapartida, o poder espiritual não é do Estado, mas é da igreja. Por isso que igreja e Estado precisa, quando tem essa compreensão, um ajuda o outro, né? Mas quando não tem essa compreensão, acaba um querendo entrar na esfera do outro, no papel do outro, né? Ah, então, nós já falamos sobre isso. Jesus ele mostra que a igreja não deve usar a força para obrigar as pessoas, né? Tanto que essa ideia muitas vezes, né, de que se nós tivermos um governo cristão, então nós vamos ter um Brasil onde as pessoas, né, vão aderir ao cristianismo, porque vai vir nesse governo, né, e esse governo vai ajudar o evangelho. Claro, ele como cristão, ele pode também proclamar o evangelho, mas ele jamais pode forçar as pessoas a aderirem à fé evangélica, né, porque ele é um governo cristão, né? Por isso é que dentro de um ambiente, de um município ou de um estado ou até mesmo do país aonde o governante ele é um evangélico, ele precisa compreender, né, que o Estado é laico e que todas as religiões devem ter espaço, né, para poder estar agindo, né? Vocês sabem que tem algumas mentes evangélicas, né, que sonham com um Brasil onde há uma autoridade governamental cristã para que ela possa direcionar as coisas para que todo o Brasil se torne um povo cristão, né? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. As pessoas só se tornam cristãs quando elas é, são alcançadas pelo Evangelho quando elas compreendem quem é Cristo Jesus como Salvador. Então, essa distinção precisa ser feita entre governo e igreja, porque toda vez que a igreja ela quis entrar na esfera do Estado, deu muito mal. Toda vez que o Estado entra na esfera da igreja, dá muito mal também. É por isso que nós temos perseguição o que está acontecendo na Nigéria hoje. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas é muito triste o que está acontecendo na Nigéria. Só agora em 2025 já foram mortos 7.000 cristãos, né? Por causa dessa perseguição do poder de arma, né? Daquele que tem o poder de arma. Então, meios de graça da igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre esses meios, né, que o Senhor ele proporciona além da graça salvadora, nós somos alcançados pela graça, a graça do Senhor que nos salva. Nós temos também outros meios que o Senhor usa, né, na igreja de graça, de uns para com os outros. Então, a definição é que meios de graça são qualquer atividade na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos, como se não bastasse essa graça salvadora que nos alcança. Deus ele distribui para o seu povo, né, meios que venha trazer ainda mais benefícios para o seu povo. E aí nós temos alguns aqui, nós listamos alguns, que é o ensino da palavra, né? Então, através do ensino da palavra, Deus traz ah, presentes maravilhosos para a vida das pessoas, né? Por isso é que o ensino ele precisa estar presente em todo o tempo, quer seja um ensino formal através da pregação em um púlpito, quer seja em uma conversa
informal de dois amigos cristãos. A palavra de Deus precisa estar presente porque é um meio de graça, é um meio onde o Senhor fortalece a vida das pessoas, né? Um outro meio de graça é o batismo, né? Essa nossa identificação com Cristo. O batismo ele também traz, né, esse testemunho, essa graça de Deus, tanto para a nossa vida, esse fortalecimento, mas também para a vida de outras pessoas. Nós temos, e vamos falar sobre essas duas ordenanças um pouquinho mais, mas nós temos também essa outra ordenança, que é um meio de graça, que é a ceia, onde nós partilhamos o pão e o cálice de Cristo, e aonde nós recebemos benefícios extraordinários. Eu não sei se vocês lembram, mas Paulo disse que na igreja de Corinto estava acontecendo o contrário, né? Por eles não discernir o que era a ceia do Senhor, que deveria trazer, né, essa graça maravilhosa para o corpo de Cristo, eles estavam recebendo aquilo que eles deveriam receber de positivo, estava recebendo de forma negativa, né? Paulo, no capítulo 11, ele diz assim, é por isso que existem muitos fracos, doentes e muitos de vocês e muitos na igreja, né, que morreram, né, por não discernir a ceia do Senhor. Então, o que Paulo estava dizendo? Por esse meio de graça, Deus traz saúde, Deus traz fortalecimento, Deus traz vida, né? Um outro meio de graça é orar uns pelos outros, né? Então, quando nós encontramos como comunidade, nós oramos uns pelos outros, a graça de Deus ela manifesta de forma maravilhosa. Lembra que os discípulos saíram daquele momento ali de prisão e a igreja estava em oração. E o texto bíblico lá em Atos vai dizer que quando eles oraram juntos ao Senhor, aquele lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, né? E cheios do poder de Deus para poder continuar transmitindo as boas novas do Evangelho. Mas o meio de graça também é a adoração, né? Quando nós nos reunimos, nós temos essa graça do Senhor de, através da adoração, desse reconhecimento da grandeza de Deus, receber benefícios para a nossa vida extraordinários. Ah, nós temos também os meios de graça, que é através dos dons do Espírito Santo, que está lá tanto em Romanos, capítulo 12, quanto na carta de Pedro, se eu não me engano, capítulo 4, em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala dos dons, né? E que através desse meio de graça nós edificamos uns aos outros, nós suprimos as necessidades uns dos outros, né? Mas o meio de graça também é a comunhão. A, o livro de Atos vai dizer que a igreja ela se reunia e ela partia o pão e ela vivia nessa comunhão de maneira que eles eram presenteados com a vida do Senhor, mas a vida do Senhor também extrapolava, né, os limites da igreja a ponto de alcançar outras pessoas, porque era através da comunhão deles que as pessoas passavam então a ver a igreja com outros olhos, né? A igreja ela era tida a ela era tida como uma igreja que fazia muitas coisas erradas. Por isso ela era chamada de seita, né? A seita do caminho. Mas através da comunhão ela mostrava para as pessoas que tudo aquilo que eles falavam de mal contra a igreja era uma mentira. E aí as pessoas então passavam a crer de forma diferente na igreja. Mas o meio de graça também é a evangelização. A Bíblia diz que quando nós evangelizamos, nós não só proclamamos o evangelho e alcançamos o coração de outras pessoas, mas automaticamente, na proporção que eu evangelizo, tanto lá no livro de Salmos, né, como em outros lugares, vão dizer que conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, é um benefício ao pecador, mas é um benefício também para aquele que está evangelizando, né? Ele sente alegria em proclamar as boas novas.
e um meio de graça, que algumas pessoas talvez não reconhece como um meio de graça, mas é um meio de graça, é a disciplina na igreja, que nós vamos estar detalhando um pouquinho mais daqui a pouco, né? E vamos ver por que é um meio de graça. Vamos pensar um pouquinho também sobre o governo da igreja. Primeira coisa que nós precisamos pensar, né, sobre essa autoridade que governa a igreja é que, em primeira instância, o governo ele é divino, né? E que tem como cabeça o próprio Cristo. É por isso que Jesus ele deixa bem claro: eu edificarei a minha igreja. A igreja ela é minha. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Ele é o cabeça, é dele que vem todo o direcionamento, né? Então o governo ele em primeira instância é divino, mas ele também agora é partilhado com os homens. E aí nós temos da parte de Deus, né, essa graça de governar a igreja dele através dos pastores e mestres e dos diáconos. Nós poderíamos chamar de oficiais da igreja. Quem é o oficial? O oficial é aquela pessoa que é reconhecida pela igreja, né? A igreja ela tem os seus oficiais, são pastores, são diáconos, né? O Inegruda ele vai dizer assim, olha, você já parou para imaginar se nós não tivéssemos, para pensar, né? Se nós não tivéssemos os oficiais na igreja, né? Vamos dizer, num domingo lá, quando fala assim, agora vamos recolher a oferta. Quem é que vai recolher a oferta, né? Então nós temos pessoas que são oficiais da igreja, que foram revestidas de autoridade para poder exercer funções no corpo de Cristo. Os diáconos têm essa função, né, de distribuir a distribuir os bens para suprir as necessidades das pessoas, né? Em contrapartida, os pastores, mestres, eles têm essa autoridade de poder estar proclamando, né, e ensinando o povo de Deus. Já parou para pensar? Chegar um dia, né? E aí tem uma igreja que ela age assim, né? Ela não tem o seu oficial, pelo menos assim, para ministração da palavra de Deus, né? E diz assim, olha, quem é que vai ministrar a palavra hoje, né? E é aquele que sentir, então vai lá e ministra, né? Então, assim, pode ter um dia que tem um monte de gente que tem um sentimento e que talvez tenha até preparado, mas pode ter um dia que ninguém sente, ninguém preparou para pregar a palavra de Deus. E aí, né? Então é aí que entram os oficiais, pessoas que foram reconhecidas, né, com autoridade para poder estar ensinando, né? Diante dos problemas, né, graves, quem é que nós vamos procurar, né, se nós não temos ninguém que foi reconhecido como autoridade? Então, o governo da igreja é um governo divino, mas também é um governo humano. Deus partilha esse governo para com os homens. E aí, nós temos alguns tipos de governos, modelos de governos, né, na igreja. A igreja tem diferentes formas de governo. A Igreja Católica Romana tem um governo mundial sobre a autoridade do Papa. Nós poderíamos chamar, né, de um modelo episcopal, vocês vão ver daqui a pouquinho. As igrejas, né, episcopais têm bispos com autoridade regional e acima deles arcebispos. As igrejas presbiterianas da autoridade regional aos presbíteros e a autoridade nacional aos concílios, né? Então, tem os presbíteros da igreja que são investidos de autoridade para tratar das questões da igreja. Em contrapartida, esses presbíteros eles reúnem agora de uma forma maior, né, em um concílio nacional. As igrejas batistas, né, que somos nós, ah, e outras igrejas independentes, não têm uma autoridade oficial de governo, além da congregação local e a filiação a outras denominações. Então, o nosso modelo é chamado de modelo congregacional, é a congregação
que tem o direcionamento, né? Até mesmo o que nós falamos de oficial, são reconhecidos através da congregação. É a igreja que valida, né, essas pessoas para serem. Já falamos sobre isso aqui, vou passar então as três formas de governo, né? Quando mais conhecida é episcopal, nós temos aí a Igreja Católica, nós temos a Igreja Ortodoxa e nós temos a Igreja Anglicana, nós temos a Igreja Presbiteriana, que é esse modelo, né, de presbíteros e que tem ali então um conselho de presbíteros, e nós temos um modelo congregacional, que é o modelo que a Igreja Batista, né, ela adota, né? Todas as decisões que são tomadas através da congregação, no modelo batista, né? No modelo episcopal, essa direção ela acaba partindo mais de cima para baixo, né? Uma autoridade que vai dar direção no modelo presbiteriano. A igreja, ela reconhece aquele grupo de pessoas que vai tratar agora dos assuntos da igreja. Irmão, já estou caminhando já para o final, né? E aí então nós temos esse assunto que é disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica é um aspecto do uso do poder que o Senhor confere à igreja com vistas a manter a pureza da mesma, né? Então, qual o propósito principal da disciplina eclesiástica? É para que a igreja ela possa ser uma igreja que viva em pureza, né? Mas aí essa disciplina, ela parte, né, em algumas direções. A primeira direção é exatamente a restauração e reconciliação do cristão que está desviando, né? Então, se alguém está é, fugindo, né, do que a Bíblia ensina e está desviando do ensinamento bíblico, o objetivo da disciplina é exatamente trazer de volta esse irmão para o convívio da igreja, né? Mas também é impedir que o pecado se espalhe atingindo outros, né? Então, olha, presta atenção, uma igreja que ela não disciplina o faltoso, a tendência é que esse pecado ele vá tomando uma forma maior no seio da igreja. É por isso que Jesus ele disse, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus, né? Então, assim, o que que é esse fermento? Aquela pequena porção que quando está ali na massa, ela vai crescendo, crescendo e vai tomando então toda a massa, né? Era o pecado daquelas pessoas que não estavam mais vivendo de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E aí também é proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo, né? Então, a igreja que ela não disciplina os seus membros, ela primeiro ela não demonstra amor, né? A ideia hoje é outra, né? A ideia hoje é que a igreja que disciplina, ela é uma igreja que não ama, né? Mas quando a gente vai para o ensinamento bíblico, lá em Hebreus diz que Deus ele disciplina quem? Ele disciplina aqueles que ele ama, né? Então, aqueles que ele ama, que ele tem como filho, ele disciplina. A mesma coisa acontece com a igreja, com os seus membros, né? Uma igreja que ama, ela vai disciplinar. Uma igreja que não ama, ela vai deixar, então, a sua membresia andar a sua própria sorte. É como um pai, né, que é, nos tempos modernos, né, que diz assim, olha, eu não corrijo os meus filhos porque eu sou o pai amigão, né? E ele pensa que ele está demonstrando amor, mas na verdade ele está faltando com amor para com o filho, porque a disciplina exatamente traz esse filho para o centro da vontade
do Senhor e, em contrapartida, traz também, né, para um convívio de amor com a família. Então vamos pensar como deve ser aplicada essa disciplina eclesiástica, né? O conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. Então, quando a gente pensa em pecado que um irmão cometeu, a primeira coisa que nós deveríamos ter era um zelo para que esse pecado ficasse no menor número de pessoas possível. É por isso que Jesus disse: olha, se o irmão pecou, vai e conversa com ele, né? Para quê? Para que esse pecado fique só entre ele e você e Deus. Se foi resolvido ali, ninguém mais deve ficar sabendo, né? Se houve um arrependimento, morreu ali, né? É algo gravíssimo hoje na igreja, é que às vezes o pecado do irmão toma publicidade no meio da igreja, né? Muitas das vezes até com o pretexto de orar pela vida do irmão, o irmão acaba expondo o outro, né? Então, olha, vamos orar pelo irmão, porque o irmão está assim, assado, né? E ali então expôs o pecado do irmão. O correto, se quer que ore, ore de forma genérica, né? Irmãos, vamos orar pelo irmão fulano de tal, ponto final, né? Então, quando a publicidade do pecado está saindo das orientações que o Senhor nos ensina a respeito da busca, né, dessa disciplina. Então, o irmão pecou, vai e conversa com ele, né? Ah, em alguns momentos na igreja, eu usei de disciplinar, né? Na época dos jovens, nós tivemos, eu e minha esposa, 12 anos com os jovens, e teve um momento que nós tivemos que disciplinar algumas pessoas, né? E a primeira coisa que a gente falava para essa pessoa: olha, nós vamos ter que disciplinar porque você errou, mas também porque você precisa sair de cena, né? Quanto mais a pessoa fica evidente, mais exposta aos comentários maldosos ela está, né? Então você imagina só, uma pessoa que tem uma função na igreja, ela cometeu um pecado que as pessoas agora sabem, né? A primeira coisa que precisa fazer é afastar essa pessoa daquela função que ela está exercendo, né? Ela tá fazendo alguma coisa no... O mais importante agora não é o trabalho que ela presta, o mais importante agora é que ela seja tirada de cena para que ela não seja mais exposta aos comentários, né? E aí, às vezes, a gente ia tratar, né, com algumas pessoas e aí esse jovem sabia do caso de um outro jovem. Falava assim, mas e por que fulano de tal não foi disciplinado? Eu disse assim, você não soube e você nem precisava saber se você não tivesse perguntado agora, né? Nós tratamos desse caso entre nós e essa pessoa, porque o pecado da pessoa ela não precisa ser levado para um número maior, né? Então Jesus diz assim, olha, vai tratar com alguém, trata individualmente. Ele não ouviu, leva outras testemunhas, duas testemunhas. Só se ele não ouvir é que leva esse caso agora para a igreja, para que a igreja venha tratar, né? Então, o ponto é, o conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. E aí, medidas disciplinares devem ser cada vez mais severas até que haja uma solução, né? Então, assim, severo no sentido de, olha, eu conversei com você, você não quis arrepender, então, olha, eu trouxe outros irmãos, né? Estou expondo a sua falha para outras pessoas, né? Ah, e aí, claro, a disciplina dos líderes da igreja, ela precisa ser uma. Eu gostaria que alguém lesse esse texto para nós, né? Porque uma coisa é você tratar da disciplina de um membro da igreja, não que um líder não seja, mas de alguém que é um líder. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é exigido das pessoas, né? Então, alguém que está na liderança precisa ter um tratamento
ah, claro, nessa mesma direção, mas como ele é um líder, nós vamos ver como é que Paulo orienta aí. Quem pode ler para a gente? É 1 Timóteo 5,19, pastor? 19, 21 ao 21. 19. Não aceite acusações. É isso, né? Isso, É. aham. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Olha que coisa Favori... interessante. Obrigado, irmã André. Olha que coisa interessante Paulo está ensinando aí, né? Logo aí no finalzinho ele está dizendo, olha, não faça nada por parcialidade, né? Ou seja, não tenha favoritismo, né, de uma pessoa para com outra, né? Já viu aquela questão, né, dentro da igreja que a pessoa, né, ela tá errando, mas a liderança continua segurando na mão ali, não quer soltar de forma alguma, né? De alguns dá um empurrão, de outros continua segurando, né? Então isso é tratar de forma parcial. Dentro da igreja, quando o assunto é membro ou líder, né? Todos devem ser tratados de forma igual. E aí a recomendação de Paulo é não aceite a acusação contra uma liderança, né, de uma pessoa só. Então, assim, ó, uma pessoa chegou, olha, fulano de tal, pode ser um descontentamento daquela pessoa contra aquele líder, né? Então, precisa ter outras testemunhas que venham testemunhar a respeito da falta daquela liderança para que seja tratada. Mas Paulo vai dizer que uma vez que for confirmado, né, essa falta, Paulo diz assim, esse pecado deve ser exposto. Por quê? Porque ele é um líder, né? Ele é uma pessoa que foi colocada aí. E quando Paulo fala das recomendações, né, para a pessoa ser líder, ele vai dizer assim, olha, quem almeja a liderança, almeja algo extraordinário. Agora, precisa ter alguns requisitos, tem que ter alguns cuidados, né? Porque uma coisa é o pecado de um membro da igreja, outra coisa é o pecado de um líder da igreja, né? Ele tem uma conotação maior, ele tem um estrago maior, né? Então, Paulo ele dá essas recomendações. A igreja ela precisa ter maturidade para tratar dos assuntos relacionados à membresia, ela precisa ter maturidade para tratar também dos assuntos relacionados à sua própria liderança. Deixa eu interromper aqui. É isso. Gostaria que vocês abrissem agora aí os vídeos, por favor, para nós conversarmos um pouco. Gente, quem puder, eu gostaria agora que, se a internet estiver ok aí, abre um pouquinho sua tela para a gente poder conversar um pouco. E aí, quando a gente está falando sobre igreja, né, sobre essa questão de pureza, quando nós estamos falando de governo, quando nós estamos falando de disciplina, como é que vocês enxergam isso como seminaristas, né, mas como liderança também na igreja de vocês? Há alguma dúvida sobre esse assunto? É algo que vocês têm estudado, têm buscado compreender melhor? Dentro da igreja que vocês estão trabalhando, né?
Vocês têm visto isso acontecer, né, de forma correta? E aí? A palavra está com vocês agora. Nos últimos dias, né, pastor? É, em nível nacional, né? Alguns líderes aí que se acham, né, que está aí sobre a mídia, eles começaram a fazer um movimento, né, para agregar esse governo, né, querendo impor esse governo, né, eclesiástico dentro da nação, na realidade. Quanto? E assim eles acham que Isso complexo. poderia impor isso. Muitos, né, queriam impor isso. E na realidade, Agora eu como não nós tenho aprendemos, é visto, eu acho que que não devemos obrigar, né, impor esse governo divino às pessoas. O que mais? Em pastor Jane, Hum, quando o pastor Jane falou acerca do governo, né, há muitos cristãos, eu lembro quando eu estava ali em São Paulo, quando nós tivemos a política ali do Bolsonaro, né, a gente viu um mover ali de cristãos, né, fazendo um movimento, orando e para que aquele governo prevalecesse, né? E aí você notava que assim eles oravam pelo fato dele ser um cristão, né? E aí criava na sua mente de que aquele governo ia trazer a solução para o país, em cima da questão da religião. E a gente vê que isso é totalmente não tem fundamento, né? E aí a gente observa de que hoje, aí quando o Bolsonaro não, ele perde a eleição, aí o povo para de orar pelo governo, como se diz, um governo ímpio, corrupto, talvez corrupto, né? E o cristão para de orar. Então, assim, uma controvérsia de pensamento, assim, né? E se a gente nota, eu estava aqui pensando que agora a gente olha lá para José, quando José foi governador do Egito. Então, assim, José, ele fez o seu papel de líder, mas ele não mudou a mentalidade do povo do Egito, né? Então, assim, o governo, na verdade, ele, como o pastor disse, ele pode propagar o evangelho, mas ele não pode o que assumiu o controle da mente humana para transformar a mente humana na mente que ele pensa, né? Ou seja, nós tornaria, assim, uma ditadura militar, como se fosse o caso da Coreia, por exemplo, onde aí o governo, a mente do governo prevalece, o poder do Estado prevalece, né? E seria uma ditadura. E quando a gente parte para a questão da liderança da igreja, por exemplo, sobre a questão aí de Timóteo, que o pastor falou, hoje a gente nota assim que a, a falta também do amadurecimento, né, do conhecimento de muitos da Escritura, né, onde a pessoa possa manter essas questões espirituais naquele pequeno grupo, para não causar escândalo na igreja, né? Então a gente nota que alguns ministérios você se percebe alguns escândalos porque falta também o conhecimento das escrituras, né? E aí acaba se tornando muito público a questão do pecado do outro. E também tem um fato também de que aquele cristão também, ele mesmo se expõe muito ao pecado dele, né? Por quê? Porque aquele cristão ainda não foi transformado, né? E aí ele acaba generalizando aquilo, quem vê não entende que aquele cristão não foi transformado, por isso o pecado dele se escandalizou, porque ele mesmo não se preocupou com a questão dele, né? Pessoal dele, e aí ele tornou-se público. E tem aqueles que pecam, né, como Davi, né, pecou, mas que a igreja, em vez de orar de uma forma que não se expõe o pecado dele,
aí a igreja acaba se escandalizando, né? Então, assim, hoje nós temos esse desafio aí, né? Eu acho que o maior, assim, desafio, melhor forma de nós tá fazendo conforme deve ser feito é ter o conhecimento das escrituras, né? Buscar sempre ter o conhecimento das escrituras, né? Aí o discernimento do Espírito, para a gente poder também, né? A direção do Espírito Santo, para a gente também, porque assim, a gente precisa ser transformado, porque eu acho assim que quando a gente precisa também Seu áudio tá falhando, Alex. ter esse discernimento também de orar por essa pessoa. O que mais? Desculpa. Agora no finalzinho Entendeu, que Alex? agora no finalzinho que falhou um pouquinho, mas a gente acompanhou. Compreendeu? Gente, quando eu falei também a respeito, né, do governo, da igreja, né, e do governo, né, a autoridade constituída por Deus, né, para governar uma nação, e que eu falei assim que um não deve entrar na esfera do outro, é nessa questão, né, igual a religião hoje anglicana, na Inglaterra, né, a própria rainha ela escolhe os é, seus representantes, acaba tendo esse poder dentro da igreja, né, de escolher os seus representantes e até mesmo algumas doutrinas, né, precisam passar pelo crivo do governo, né? Então, assim, quando eu falei sobre essa questão das esferas, é que aquilo que é da esfera da igreja, o Estado não deveria intervir, né? Aquilo que é do Estado, a igreja não deveria intervir, né? Mas isso não implica que um não deva ajudar o outro, né? Igual quando o Alex trouxe a questão da oração, a recomendação bíblica é que a gente ore pelas autoridades constituídas, né? Ainda que essa autoridade ela seja uma autoridade que esteja contrária à palavra de Deus e talvez a nossa oração aí, e eu tenho feito essa oração, né, diante de algumas coisas que têm acontecido, né, na esfera política, eu tenho feito a oração, Senhor, que o Senhor cumpra a tua vontade na vida dessas pessoas, né? Porque a tua palavra diz que a autoridade foi constituída para promover o bem e corrigir o mal. Quando a autoridade ela faz o contrário, nós podemos até fazer orações precatórias, dizendo, Senhor, se for da tua vontade, arranca essa pessoa daí, né? Não deixa que ele permaneça, porque ele está fazendo muito mal, né? Eu tenho orado nessa direção sobre o poder judiciário, né? Senhor, essa é a minha oração. Não sei se essa é a vontade do Senhor, mas essa é a minha oração. Não sei se a minha percepção está correta, né? Mas é a minha oração. Mas também tenho orado para que essas pessoas, ainda que elas estejam promovendo o mal, que elas conheçam a Cristo e passem a ter um conhecimento a respeito de Cristo, né? A igreja também ela pode ser essa conselheira do Estado, né? Seria tão bom se os cristãos não estivessem dentro da esfera política com o objetivo de ter alguma coisa particular do Estado, né? Mas estivesse ali para poder influenciar de forma positiva os governantes, né? Mostrando para eles igual o que a Bíblia fala a respeito do aborto, né? Hoje tão debatido nos poderes, né? Essa busca da legalização, né? Das drogas, também do aborto, né? O cristão ele deveria ser essa voz profética, né? Como Cristo foi, né, no tempo dele, como Daniel foi no tempo dele, né? Ah, Causou mudanças,
não temos muitas evidências, temos algumas, né? A Bíblia diz que Daniel, tudo indica que ele influenciou na vida de Nabucodonosor, né? Então, nós como cristãos deveríamos ter esse olhar, né? De que nós não podemos entrar na esfera do Estado, não é papel nosso, né? é, Legislar, mas é papel nosso influenciar para que leis sejam criadas, né, que venham promover o bem. E nós sabemos que toda lei que for é, criada, né, direcionada pelas escrituras, com toda certeza vai trazer algo de bom para a população, né? Então, é sobre essa questão que eu falei, né? Cada um tem a sua esfera de ação, mas um pode ajudar o outro, né, a desenvolver. Igual o Estado, ele pode ajudar a igreja, deixando a igreja ser livre, né? Não criando leis que venha aprisioná-la e que não venha deixar ela fazer aquilo que as escrituras diz que ela tem que fazer, né? Então, nós vamos ter esse olhar bem é, bíblico, né, para que as coisas possam andar de forma correta, né? E a respeito da disciplina eclesiástica, como vocês têm visto isso? E, pastor Jane, deixa eu só fazer uma pergunta. Uma certa feita eu fui confrontado na faculdade. Na verdade, eu mesmo me confrontei, porque hoje a gente vai estudar essa questão agora, nós estamos estudando em ética ministerial. Mas sobre, por exemplo, agora inventa uma lei sobre a pena de morte, por exemplo, certo? Autorizada pelo governo humano. E aí, se a gente olhar pela nossa ótica cristã, não sou a favor da pena de morte, né? Uhum. Mas se a gente olhar por uma outra ótica, eu não sou a favor da pena da morte, mas eu sou a favor da lei. Porque a lei não foi criada para matar. A lei foi criada para que aquele cidadão não cometa homicídio, né? Então, se a gente já generalizar, por exemplo, criou uma pena de morte, né? Então, eu já sou contra. Mas eu não creio que aquela pena de morte foi criada para que um indivíduo fosse morto, mas foi criada para que o número de pessoas não viesse a ser morta, ou pessoas cometer, né, suicídio, né? Então, assim, se a gente olhar, a pena de morte não foi para que eu matasse aquele cidadão, mas foi para que aquele cidadão não matasse outra pessoa. Não, esse é um ponto bem delicado, né? Mas quando a gente trata da esfera do governo, né? Vamos dizer, Sim, países que têm pena de morte, né? Ele está contra as escrituras? Não, o governo tem o poder da espada, né? Então, assim, se ele criou uma lei, né? E claro, com toda certeza vai cometer injustiças aí, porque o homem, ele é falho, né? Talvez ele sim, vai levar a pena capital pessoas que são inocentes, né? Mas é o poder do Estado. Ao Estado foi dado esse poder, né? De poder usar da espada e até mesmo de ceifar a vida, né? E quando o Estado está fazendo isso, nós poderíamos, eu sei que para nós cristãos, né, às vezes é difícil pensar nessa direção, mas nós poderíamos enxergar como o próprio Deus usando o Estado para poder trazer, então, julgamento sobre a vida de algumas pessoas, né? Se a autoridade é uhum, constituída por Deus e o Estado, então, estabelece uma pena de morte, né, e em alguns casos ele leva essa pessoa, né, à morte, nós não deveríamos enxergar como se o Estado estivesse praticando injustiça, né? Mas talvez o próprio Deus esteja praticando a justiça dele, né? Nós vamos ver isso acontecendo no Antigo Testamento, né? Deus sim, ordenando o povo dele a certas penalidades que a gente olha hoje e fala, "Puxa, mas por que, né? O Senhor fez isso? Porque ele é soberano. E ele, então, através do governo humano, ele age
trazendo juízo, né, sobre a vida das pessoas. Igual quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e ele mata algumas pessoas. Nabucodonosor vem do norte direcionado por quem? Pelo próprio Deus, né? Quando Roma ela exerce, né, poder sobre a vida de algumas pessoas, ela tem validade, né? Claro, não entenda a minha fala como uma vez que é estabelecida que não venha, que não possa acontecer injustiça. Pode acontecer, mas o nosso olhar é que uma vez que Deus dá poder ao Estado para usar a, a, a espada, né, e trazer até mesmo a morte, o próprio Deus pode estar trazendo o juízo sobre a vida de algumas pessoas através das autoridades constituídas, assim como ele traz vida através da igreja, né, que tem autoridade para proclamar o evangelho. Então, você imagina só uma pessoa que durante toda a vida ouviu o evangelho, mas continuou fazendo todo ato de maldade, né? E quantas pessoas talvez essa pessoa tirou a vida e se ela for devolvida para a sociedade, ela continuará tirando a vida de pessoas inocentes, né? Então, o Estado, ele tem o poder de usar da espada. Isso é tão complicado, né, professor? São temas delicados, Bom, né? Mas é que tema porque assim, existe casos e casos, né? Se a gente olhar ali, Jesus quando pega aquela, quando chegam para Jesus com aquela mulher que cometeu adultério, a lei também dizia que ela devia morrer. Era a lei, né? Mas uhum, aí ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ali também é um caso. Então, se a gente for olhar no âmbito geral, é difícil se avaliar todas as situações, né? Ali também existia um poder de lei, né, que determinava ali. Mas ele chega e, com a autoridade que é lhe dada do céu, e exerce de forma diferente, né? é porque o juízo ali naquele momento ele está diante, né, de alguém que é perfeito, né, que é Cristo Jesus, Que é né? perfeito, que Ah, e- veio como o senhor falou aí, para alcançar aquele ali que não há um juízo que pode errar como a justiça humana, né? Pessoas uhum. serem condenadas indevidamente, ali é um juiz perfeito. Amém. E também ali naquele caso ali, né, já existia um julgamento errado, né? Porque assim a lei mandava que se fosse apanhado em ato de adultério, tanto a mulher quanto o homem deveria ser apedrejado, né? Então já tem alguma Já não coisa estava errada ali, justo, não né? é? Já Já não não era tem justo. É. justiça ali. Mas lembra daquele outro caso que Jesus ele encontra com aquele paralítico do tanque de Siloé? Acho que parece que é ele, ou é foi aquele que ele curou de cegueira, e ele disse assim, olha, vai, não peques mais, né? Para que É não te aconteça coisa pior, Pior. pior. né? Então, assim, Jesus está direcionando, olha, você tem oportunidade agora de ter uma vida diferente, né? Então, aproveite essa oportunidade, porque você pode voltar a fazer as coisas erradas e pode te acontecer coisa pior do que a sua cegueira, né? Então, Quer perder a ali está em salvação, pauta. né, pastor? Porque ele está dando uma oportunidade pior que perder. Isso aí Eu ia não Exatamente. citar tem. É. isso aí. Eu ia citar esse texto que o pastor Jane falou, porque aí Jesus volta a dizer lá na frente, né? Ó, não peque mais para que algo de pior não aconteça. É igual a Uhum, lei. A lei, ele tem, estabelece vários tipos de pena, né? E, e ele tem a oportunidade de cumpri-la, né? Tem a oportunidade de se arrepender e também de sair de lá e não pecar mais para que algo de pior não aconteça, né? Então, exatamente. o homem mesmo ímpio, ele cria vários tipos de leis, né, que dá a cada assim, uma determinada pena, e aí ele tem a oportunidade de não pecar mais, né? Porque aquilo ali é o poder da semeadura, você vai plantar, você vai colher alguns frutos, né? Você vai colher, ok? Você plantou, você vai colher. Agora, depois que você pagou por aquele, que você passou por aquilo, Deus te perdoou. Mas isso não significa que você não vai pagar as consequências daquele ato.
Agora, não peque mais, né? Para que você não volte a colher os mesmos frutos, né? Piores, né? Então, ou piores. Ô, irmão, sobre essa questão da disciplina na igreja, vocês têm conseguido, né, no dia a dia diante, claro, não aconteceu ainda, né? Que bom. Mas diante da falta do irmão, seguir esses passos que Jesus recomenda, né? Por que eu estou trazendo questão? Porque às vezes o que a gente vê hoje na igreja é o irmão cometeu alguma coisa de errado, né? Aquela pessoa que ela sabe que o irmão pecou, ela não vai conversar com o irmão. Ela já pula as etapas e vai já conversar, talvez, com levar o caso para a igreja, né? Para a assembleia da igreja, para que o irmão seja tratado agora nessa última instância ali, né? E mesmo quando ele chega, talvez agora na liderança, que a liderança fala assim, olha, tudo bem, eu estou sabendo desse caso aqui, né? Então, assim, eu vou chamar o irmão e você vai ter que agora que ser testemunha, né? E a pessoa fala, não, 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 não me coloca nesse problema aí, porque eu não quero ser testemunha de nada, né? Só vim aqui relatar o que eu sei, né? Que vocês acham disso, né? Como é que tem sido a postura de vocês? Um dia uma irmã trouxe um problema para mim, eu falei assim, irmã, eu vou chamar a pessoa e vou te chamar. Ela disse, não, pastor, o senhor vai orar com ele e fala que Deus te direcionou. Opa, irmã, espera aí, né? Nós estamos tratando os problemas da igreja e não criando mais um problema de mentira agora, né? Mentir dizendo que Deus trouxe uma revelação do alto quando Deus não fez isso. Deus usou os meios que ele usa, né? Que é a membresia poder tratar dos seus problemas, né? A não ser quando os problemas são encobertos e Deus vai usar algo extraordinário, né? Mas até então ele usa os meios normais. Então, como é que vocês têm visto isso, né? Vocês têm conseguido tratar, né, dos problemas uns dos outros, né, nesse direcionamento de Jesus, de Mateus 18? Uma Vocês têm certa visto aí? feita, uma certa feita, pastor Jânio, aconteceu assim, algo similar, pastor Jânio está falando, de algum membro ver e aí chegar até mim, né? E aí falar assim, já não sei, já falo com o pastor, o que que eu vou fazer? Vou falar com o pastor já? Aí veio para mim dizer para a pessoa, né? Porque assim, eu percebi que a própria pessoa que estava falando, chegou até mim para falar do pecado do irmão, eu percebi que ela também estava, entendeu? E aí, ali o que que eu fiz? Eu peguei e assim falei, olha, o que que a gente tem que fazer? Vamos para a Escritura. Primeira coisa, Jesus, ele daria uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a pessoa. Então, assim, não é o que que a gente tem que fazer? A gente não tem que ser condizente com o pecado. Se você sentir, chega a falar para ele, fala para ele, né? Se caso ele continuar pecando, aí agora você tem a opção de tanto levar ou também de você silenciar, porque você já instruiu ele, você já falou para ele, né? Aí você tem a opção de levar o conhecimento depois, se continuar a levar o conhecimento da liderança, né? Mas eu percebi assim que muitas das vezes as pessoas que vêm até você, ela já está querendo apontar, ela não está querendo. Por quê? Geralmente por falta do conhecimento. Então, assim, o que eu acho mais sério hoje, pastor, é assim, é que por falta do conhecimento da verdade, muitos acabam que crescendo e acabam que causando um estrago muito grande. Então, assim, e aí isso pode gerar um problema muito sério, né? Então, eu não, assim, não vou falar, por exemplo, aquele irmão foi culpado? Não. Por quê? Porque ela não quis ser condizente, né, com o pecado. Ou talvez ela queria já expor. Poderia olhar por dois lados. Porém, assim, pelo fato de conhecer a verdade, talvez aquela pessoa já queria fazer justiça,
Eu tô vendo desse lado, assim, sabe? Mais ou menos assim. Mas o fato foi que eu instruí daquilo que o Espírito Santo me instruiu para dizer, né? À luz da palavra. O que mais? Na realidade também, pastor, é que muitas pessoas, né, na realidade, não querem se envolver. Eles acham que simplesmente, ó, não é da minha conta. Na realidade, e tem aqueles também que acham que só o pastor que tem que resolver, né? Ah, não, o Uhum. pastor tem que resolver esse negócio, tá errado aí, fulano tá assim, o pastor tem que dar um jeito. Ou às vezes, muitas vezes, quer que o pastor também tenha uma bola de cristal, né? Quer que o pastor resolva uma coisa sem ele saber o que tá acontecendo. Aham. Verdade. Tem essas questões todas aí, né? Então, a Mas maturidade, sim. nesse caso, realmente, assim, acontece, igual o João falou, que, que os membros da igreja, a membresia, quer que jogar a responsabilidade para cima do pastor. Mas se você conhece a palavra, você sabe que o pastor também não pode, tem que agir de acordo com a palavra. Se o membro conhece a palavra de Deus, ele não vai jogar, a responsabilidade para o pastor. Ao contrário, ele vai ajudar o pastor. Porque tem problema que eu entendo hoje, dentro do meio empresarial, que tem problema que não precisa chegar para o líder. Que você mesmo, com sua equipe, pode trazer a solução para aquele problema e tirar o peso da liderança. E formar um ambiente onde tem esse conjunto, né, onde tem essa colaboração de todos os membros, onde você pode crescer ali. Então, dentro da igreja, quando você tem uma igreja que ela conhece a verdade, que ela conhece a luz, a palavra de Deus, ela vai diminuir também aquela responsabilidade do pastor. Ela vai o quê? Ela vai trazer o quê? Ela vai agregar no ministério. Você vai ter um ministério mais fortalecido. Então, a gente precisa eu ainda sempre pauto. Eu mesmo pauto para mim. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, abre mais minha mente, que eu quero conhecer mais da tua palavra, porque não é fácil. E pedir ao Espírito Santo para nos dar o domínio próprio. Porque tem gente que, às vezes, mesmo conhecendo a palavra, ainda não tem o domínio próprio, e aí acaba não adianta conhecer a palavra e tudo a palavra, mas não ter um domínio próprio do Espírito. É um conjunto. Então, assim, é conhecer a palavra, é pedir o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é um conjunto, é uma obra completa, pastor. Verdade. O que Joab colocou aí, né? Que lembra que desde lá da primeira família, quando Jesus pergunta para Caim, né? Onde está Abel? Ele diz, eu sou guardião do meu irmão, né? E aí Deus fala para ele assim, é exatamente isso. Você é um cuidador do seu irmão. Você deveria saber onde ele está e deveria estar promovendo o bem na vida dele, né? Então, assim, é esse princípio que nós precisamos exercer dentro da Igreja de Cristo, né? O problema do meu irmão é o problema meu, assim como a alegria do meu irmão deve ser a minha alegria, né? Então, se tem alguma coisa que está acontecendo no corpo, né, eu faço parte disso. E se eu sou a primeira pessoa que estou sabendo, então eu preciso estar disposto a trabalhar nessa direção para que haja a promoção, né, do bem na vida do irmão em contrapartida de todo o corpo. Irmão, sim. É, é só um comentário sobre a disciplina, né? Eu tenho mais de 20 anos de crente, pela misericórdia Uhum, do Senhor, né? E os irmãos aqui, eu acredito que muitos é da época de que a disciplina ela era realmente exigida na igreja, né? Eu fui convertida na Assembleia de Deus e eu sou daquela época de que quando um pecado era exposto, havia disciplina. Hoje uhum. em dia, hoje em dia eu não vejo mais essa questão de um pecado sendo exposto e o pastor disciplinando um membro.
Hoje em dia, pelo menos desses 6, 7, 8 anos para cá, não tenho visto mais essa questão de, de acontecer uma disciplina para o membro, né? Então, assim, mudou muito essa questão de disciplina atualmente, sabe? Infelizmente, né? Eu sou daquela época de que quando havia reunião de membro e que um pecado era exposto, automaticamente o membro era disciplinado, ficaria 6 meses, um ano de banco. Hoje em dia, infelizmente, isso não existe mais. Muitas das vezes, né, existem muitos os pecados dentro da igreja e a pessoa está ali no pecado e continua ali e nada é falado, né? Outro dia, em contrapartida, né? Outro dia aconteceu comigo um fato de uma pessoa me procurou pedindo para me aconselhar uma irmã que a irmã estava em pecado. Eu sou líder de mulheres aqui da igreja de Cândido Sales, e aí me procuraram, né, para conversar com uma certa pessoa que estava em pecado. Mas eu falei para a pessoa, eu falei, não, irmã, acontece que a pessoa que está no erro, em pecado, ela tem que procurar o líder para conversar, não eu ir até a ela para conversar com ela, sendo que ela não veio até a mim, né? Então, assim, já é uma conversa que já vem surgindo de outros, né? E aí chega até a mim, como líder do departamento, para mim ir lá conversar com a pessoa. Aí, pastor, como é que eu vou conversar com a pessoa sendo que não foi falado para mim essa situação? Como é que eu vou procurar a irmã lá, fulano, e falar, ô irmã, aconteceu isso com a irmã e tal, o que está acontecendo? Ou vou aconselhar a irmã, mas como eu vou ter liberdade para aconselhar a irmã, sendo que a irmã não me procurou, né, para falar? E aí acaba que a fofoca, né, vai surgindo no meio das pessoas e eu, como líder do departamento, não estou sabendo de nada, né? Então, Entendo. assim, é uma situação complicada. E aí acabou que eu não procurei a irmã, não conversei, né? Não expus nada e segui minha vida. Eu falei, o dia que ela me procurar e querer conversar, claro que eu vou estar aberta para aconselhar, né? Mas sabendo de você, eu não posso procurar a irmã para falar, né? Então, aí é onde entra nessa questão desse passo, né, que Jesus ele ensina, né? Então, olha, quem deveria, já que essa pessoa, né, que soube do pecado da irmã, seria essa própria pessoa que deveria ir conversar, né? Mas se ela não tem essas condições de conversar, ela pode também chegar para o líder, expor para o líder, né, e dizer assim, olha, eu gostaria que a gente fosse conversar com essa pessoa, né? Mas ela precisa estar disposta, porque quem sabe do problema é ela, né? Seria bom se cada pessoa também, né, uma vez que pecou e sabendo que ele tem uma liderança, né, ele poder procurar o líder dele para conversar, né? Mas algumas pessoas acabam acobertando, né, os seus erros e deixando o tempo passar, né? Ô, Mas pastor, a direção correta é exatamente essa. Alguém soube do problema, conversa com o irmão, né? Se não teve essa coragem e ele quer buscar agora, né, alguém para poder, né, ter essa força de ir até o irmão, talvez esse líder agora, né, que está ali no departamento, olha, eu soube desse problema, a gente precisa tratar desse problema, eu sou testemunha, né? Eu vou com você, né? Mas o fato é que os problemas da igreja precisam ser tratados, né? Para que essas questões não venham fazer com que a igreja ela perca a credibilidade. Talvez eu falei com vocês, né? O que a gente sabe é que no passado, às vezes, a disciplina ela era muito rígida também, né? Às vezes nem dava oportunidade para a pessoa a se arrepender, né? Automaticamente já disciplinava essa pessoa, não era assim? Hoje a gente já está indo para um outro extremo, que é deixar a pessoa sem confrontar, né? E sem levar ela a um arrependimento, né? É um outro extremo também.
Por isso que a gente, né, precisa ter o conhecimento correto e agir de forma correta dentro, do corpo de Cristo. Acho que alguém ia falar. Quando ele estava falando aí, falou: Fui eu. "Ô, Jéssica." Já quando eu estava liderando os adolescentes, o que aconteceu comigo foi alguém vir relatar um pecado de uma adolescente. E aí eu pedi provas à pessoa, a pessoa não queria se envolver, como todos fazem, né? Conta Uhum, e não quer se envolver. Aí eu pedi provas, a pessoa me deu as provas, e aí eu sentei e conversei com a adolescente. uhum, E ela havia me bloqueado nos stories dela, né? E é onde ela postava tudo. sei. E aí eu pedi prova, me deu e eu fui. E talvez o que a gente não esteja vendo com relação à disciplina é porque está perigoso o expor as pessoas. Uhum, É isso? Então, está havendo disciplina, provavelmente, só que não está sendo exposto na frente da igreja. E outra coisa também que pode estar acontecendo é que as pessoas não estão cumprindo o tempo de disciplina. Sai da igreja e vai para outro local. Porque lá não sim. tem que dar explicação, porque lá ninguém vai perguntar por que saiu da outra igreja. Então, eu acho que acontece muito disso. Mas o que eu estou vendo aqui é que está tendo esse zelo de não expor a pessoa sem provas. Teve até um caso recente de pessoas começarem a ter burburinhos e tal. Só que o pastor já estava orando, pedindo a Deus que mostrasse e tal. E aí, um certo dia, uma pessoa foi, pastor, não bota ninguém para fazer, não bota essa pessoa para fazer nada na igreja, não, porque está em pecado. Aí o pastor, você vai me provar isso? O pastor, não quero me envolver. Tá bom. Aí o pastor continuou orando e é tanto que foram ímpios que começaram a mandar provas. Eu que já tinha conversado com a pessoa disse que não estava não estava em pecado, não estava, e infelizmente conversou com ele disse que não, aí chamou outro irmão, não, chamou a diretoria, conversou, ele continuou dizendo que não, e agora estava com as provas tudo na mão. Aí quando mostrou, ele não tinha o que falar, e saiu. Então ele não esperou nem a disciplina, né? Já se excluiu imediatamente. É, Mas é um cuidado que eu acho que a gente deve sim, ter, né? com Extremo certeza. até, de É, não é, estar expondo. é por isso que isso, né? Na sabedoria dele, ele dá toda essa orientação para a gente, né? E o objetivo é sempre ganhar o faltoso, né? Nunca expor o faltoso, mas ganhar, né? Nosso propósito diante do erro é exatamente ganhar a pessoa. Claro que se ela não arrepende, né? Não pode deixar também o corpo prejudicado, né? Hoje, por causa das leis também, né? A igreja acaba recuando muito, né? E aí acaba também prejudicando o corpo, né? A gente precisa de muita sabedoria. Por isso que eu falei, é um assunto delicado que a gente precisa, né, ter conhecimento e precisa estar disposto a colocar em prática, mas com muito zelo, com muita sabedoria também, né? Porque senão a gente acaba criando um problema maior, né? Com, sim. Pergunta que eu tenho para dizer para você. Como é tratado o homossexualismo dentro da igreja? Tem que ser rígido? Tem que ser algo que tem que expor ou disciplinar a pessoa? Como é que é hoje em dia, assim, pelo seu entendimento? Então, o homossexualismo hoje é o pecado que está em destaque, né? Assim, o entendimento que a gente precisa ter é que é um pecado como os demais pecados, mas por ele estar em evidência, né? E porque há um ativismo, né, muito grande hoje com o objetivo, né, de que essa agenda ela avance e o poder público ele está por trás, então ele é bem delicado, né? Mas a igreja ela precisa tratar, né? Vamos dizer assim como
como um homem, né, que é casado e ele comete um adultério contra a esposa dele, né, e talvez ele tenha algo, alguma função na igreja, ele precisa ser afastado daquela função. Um homossexual, uma vez que ele deu essas evidências, né, a igreja também precisa afastar com todo esse amor, né, para com ele. Precisa levar ele a esse conhecimento e mostrar para ele, né, que a igreja está zelando pela vida dele. Claro que ela vai estar correndo risco, assim como ela também está correndo risco quando ela afasta, né, um adúltero ou qualquer outra pessoa que cometeu um erro. Ela está correndo um risco, mas ela precisa zelar por essa pureza, né? Ela não pode fazer vistas grossas. A minha forma de pensar é que nós, como igreja, não podemos fazer vistas grossas para com o pecado, né? Precisamos tratar ele da forma como a Bíblia nos ensina que nós tratemos. Ô, Pastor, pastor, Sim. pode. na Sim. verdade, é uma dúvida, assim, nesse tema me surgiu. É, na disciplina, né, a gente falou aí que tem os três tipos, né? Tem a episcopal, se não me engano, que é mais da Igreja Católica, né? Pelo que eu entendi. No caso aí, nós estávamos falando de Do governo, governo, né? do O governo, isso, governo. Aham. isso. E aí eu fiquei pensando, tem a presbiteriana, né, o modelo presbiteriano, o modelo Uhum, congregacional, que é o que a gente usa. uhum, Nesse sentido, há um consenso, digamos assim, principalmente eu acho que o presbiteriano e o congregacional, que são os mais próximos do meio, mais à luz da Bíblia, né, ali, uhum. é, um consenso assim em relação a como lidar com essas disciplinas, né? No sentido assim que a gente falou, tem que disciplinar, tem que corrigir, ok. Mas no sentido do que fazer, né, com essa pessoa. Existe um padrão de disciplina a ser seguido, né? Igual quando a gente vai para o governo para as leis aí, a gente vê que tem réguas, digamos assim, né? A depender da gravidade do que foi, a gente segue uma norma ali, um código penal. No caso da igreja, existe algo que é utilizado para direcionar isso? É mais à luz da Bíblia mesmo? Como que funciona essa parte? Então, por isso que cada caso ele é um caso, né? Ele precisa ser tratado, né, de acordo com aquilo que foi cometido, né? Igual, existe alguns pecados que têm uma repercussão maior, né? Igual, por isso que eu falei da questão da liderança, né? Um líder que ele comete um pecado, ele vai ter uma repercussão maior, então ele precisa ser tratado de forma diferente, né? Assim como alguns pecados, né, que tomam uma conotação maior, ele precisa também ser tratado de forma diferente, né? Precisa ter um afastamento, um acompanhamento dessa pessoa. Às vezes, um erro ali que foi cometido, né, e a pessoa arrependeu, eh, talvez pouco tempo, né, que essa pessoa ela foi afastada de uma função, ela pode retomar essa função, né? Em outros casos, não, né? Precisa dar mais tempo para de fato, né, constatar, né, se houve mesmo arrependimento, se essa pessoa está lutando, né, agora para não cometer mais aquilo. Então, assim, dentro da liderança da igreja, ela tem esse olhar, precisa ter esse olhar especial, né, de tratar cada caso como caso específico, né, e não generalizar, né. Olha, você cometeu isso, é 6 meses, então 6 meses para todo mundo, né? De disciplina é 1 ano de afastamento, né? Não, não pode ser dessa forma. Eu ia falar, pastor, voltando em questão de disciplinas, o que fazia antigamente, e eu concordo também que havia um rigor exagerado, né? Um excesso, Só né? era um excesso. Só que assim, eu acho que a dificuldade hoje também é que antigamente as pessoas eram mais assim, compreendiam o que é pecado, né? Eu sei isso é pecado, e pronto. E hoje tem muito relativismo dentro da igreja. Então, as pessoas, às vezes, quando são expostas, ela já está ali atingida, ela quer defender a causa dela, e esse pecado, às vezes, para ela não é nem pecado.
Aí entra o relativismo dentro da igreja, Uhum, as pessoas já querem sua defesa, e dentro dessa defesa aí entra aquilo, não quer mais ser disciplinada, né? É como o André falou, muda de igreja, vai uhum, para outra igreja, porque talvez naquela igreja não se considera tanto pecado como é aqui. Então, eu acho que hoje essa dificuldade de disciplina entra também isso aí, o relativismo. Antigamente, não. Era mais fácil, as pessoas já compreendiam, eu errei, né? É pecado, então essa disciplina vai ser aplicada. A pessoa, se quiser ser disciplinada e tiver arrependimento, amém. Se não, aí sim segue toda a parte de doutrina bíblica a ser aplicada. Mas hoje exatamente. tem essa dificuldade, né? As pessoas, elas. Tem coisas que falam, não, isso aqui é religiosidade, não é pecado, né? E Verdade. aí vive nessa dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade que a igreja tem hoje é nesse sentido, como Jéssica falou, né? Exposto, as pessoas não querem mais ser expostas, até por questões jurídicas não podem mais ser expostas, né? Uhum, Porque a justiça diz que se você constranger ali, ela pode chegar e coloca um processo contra a igreja porque foi exposta. Então, é muito difícil. Então, por então, isso que os tempos mudam, não é que a disciplina muda, mas a estratégia de se disciplinar tem que sim, mudar. sim, com certeza. Aí a gente tem, né, exatamente o que a gente estava falando da questão do Estado entrando agora na esfera da igreja, né? A igreja ela não pode entrar, vamos dizer, o Estado quando ele Não torna aceita, mas o exatamente, contrário pode. quando ele torna, né, um Estado ditador, ele não aceita que a igreja interfira nele, mas ele interfere na igreja, né? Então, assim, a igreja, a- aquilo que a gente fala, né? O Estado, ele é laico, né? Ele precisa respeitar a igreja precisa respeitá-lo, né? Seria tão bom se de fato a gente tivesse no Estado laico, né? Aonde o Estado também entendesse, olha, a igreja tem suas normas, né? Então, as normas que ela segue, o Estado ele não pode intervir, né? A não ser que haja algo gravíssimo. Então, agora, claro, é competência do Estado, né? Mas a gente vive, né? Hoje, e não é só isso, né? Pensando hoje em termos de Brasil, nós estamos vivendo uma insegurança jurídica terrível, né? E a igreja está aí, sem saber muitas das vezes o que fazer, né? E tentando se resguardar. Agora, porém, a gente não pode, né, por esse medo, deixar de fazer aquilo que é função da igreja fazer, né? Porque senão ela vai cair no descrédito, né? Então a gente precisa buscar graça em Deus, buscar o poder de Deus, igual quando Jesus está endereçando as cartas do Apocalipse, ele vai falar de Jezabel, né? Ali é uma figura da mulher de Acabe, né? Com todas aquelas práticas repugnantes que ela exercia dentro do governo de Acabe e que agora Jesus está dizendo, aí no meio de vocês têm Jezabel também, né? Eu dei tempo para que ela se arrependesse, ela não quis, então eu vou lançá-lo no leito de enfermidade, né? Então, assim, o que a gente vê é que quando a igreja ela não disciplina, o próprio Deus vai disciplinar, porque a igreja é dele, né? Agora, claro, a liderança, se ela não tem conhecimento, tá tudo bem, mas se ela tem conhecimento, a liderança e a membresia, né? Não quero aqui deixar a membresia de lado. Quando a membresia e a liderança têm o conhecimento e ela não faz nada, né? Isso vai ser cobrado também dessa membresia, né? Porque é papel dela. Então, o ponto aqui, diante, né, do que a gente vai colocando, é que a questão ela é delicada, né? Ela exige sabedoria por parte da igreja para tratar dos assuntos, mas precisa ser tratado, né? Para que não deixe a coisa correr frouxamente, né? Igual a Andréia trouxe essa questão do homossexualismo, né? Se a igreja não tiver um olhar correto, né, como as escrituras ensinam,
nós vamos chegar em um tempo em que a igreja vai ser encurralada, né? A liderança vai ser encurralada, né? Então, ela vai deixando as coisas andarem assim tranquilamente, né? Sem tratar. Vai chegar um tempo que ela vai perder as rédeas e ela não vai conseguir mais ter o controle que ela precisa ter, né? De direcionamento do rebanho, como a Bíblia ensina, né? Então, fazer vistas grossas não é a recomendação bíblica. A gente precisa ter maturidade para poder tratar. E quando ela decidir tomar partido e fazer o que é certo, aí começa as cobranças. Mas por que que não fez naquele, né? E agora Exatamente. está Aham. fazendo aqui. Então é toda uma Aí dificuldade, entra né? a parcialidade, né, que Paulo Ah, recomenda, que, olha, exatamente. não seja parcial, né, mas seja justo como a Bíblia ensina para com todas as pessoas, né? Então, gente, é isso. Vou finalizar aqui, né? Eu acho que é algo para a gente pensar, olha, quando a gente pensa em eclesiologia, a gente precisa estudar bastante sobre ela, né? Porque ela tem muitas questões. Nós estamos lidando com pessoas, né? Lembra que quando a gente iniciou essa disciplina, nós logo definimos, né? Quando a Bíblia fala de eclésia, ela não está falando de estrutura, ela está falando de pessoas, né? E pessoas, cuidar de pessoas é algo muito difícil. Então a gente precisa, né, aprofundar no conhecimento, aprofundar na busca, né, da graça do Senhor para poder cuidar, para que a igreja dele seja uma igreja que não caia no descrédito, né? Hoje está acontecendo muito, né? A igreja está desacreditada, as lideranças são tidas como lideranças corruptas, né? Corrompidas, que está mais interessado na questão financeira do que de fato na vida das pessoas. E a gente precisa, né, ter um olhar muito especial em relação a como viver e como agir como membro do corpo de Cristo, para que a gente glorifique o Senhor como igreja. Amém? Eu vou colocar um exercício para vocês lá no grupo, tá bom? Vocês vão responder e vão enviar para mim esse exercício. São 7 perguntas relacionadas à eclesiologia. Vocês podem fazer nesse tempo aí até a nossa próxima aula, tá? Deus abençoe. Bom descanso para vocês. Bom final de semana com a família de vocês e no convívio da família maior que é a Igreja de Cristo. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor. Amém. Amém. Pai do Deus Senhor, Deus abençoe. abençoe. Boa noite, bom final de Igual a semana. todos, boa noite. Ô, irmãos, Deus abençoe. Amém. Boa noite, Alvarão. Boa noite, Santos. Você ficou aí só caladinho, né?